Castro Marim, no coração do Algarve Oriental, guarda nas suas muralhas a memória de séculos. Foi a sede da Ordem de Cristo após a extinção dos Templários e tornou-se uma das principais praças defensivas do território. Hoje, entre património histórico, tradição e inovação, a vila continua a contar a sua história. Ora, nós temos uma ocupação deste território desde pelo menos a Antiguidade, onde foi muito importante não só a defesa do território, mas também outras atividades económicas como a pesca e a produção de sal. Tivemos um hiato na ocupação durante a época islâmica e com a conquista do Algarve aos mouros é decidido definir a fronteira a sul e depois da definição da fronteira a sul, em 1267, há a necessidade de repovoar toda a fronteira para defender contra qualquer ameaça. Eram reinos vizinhos e, como em qualquer reino vizinho, havia sempre o risco de existirem guerras. Daí que o papel estratégico de Castro Marim passou desde logo por povoar, fortificar para defender a fronteira contra qualquer ameaça vinda do outro lado do Guadiana. Castro Marim foi a primeira sede da Ordem de Cristo, que é uma ordem totalmente portuguesa, e nós temos visto muitas pessoas a virem a Castro Marim precisamente por causa disso. Tal bem que eles geralmente pensam que é a Ordem Templária, se falam dos Templários, toda a gente conhece os Templários, e a gente às vezes tem que os retificar, não é Templários, são Cavaleiros da Ordem de Cristo. O cidadão que não conhece a história, a gente acaba repetindo ela, os erros e os acertos, e acho que uma forma de evoluir e até compreender o nosso passado para a gente poder planejar um futuro melhor. Então, Castro Marim tem uma história tremenda, Portugal inteiro, mas Castro Marim tem uma história muito interessante de indas e vindas, e eu acho que, não vou dizer que é uma forma de explorar, mas é uma forma de utilizar a história para fazer a terra ser mais interessante para quem não conhece. Ora, nós quando visitamos o castelo ou qualquer edifício histórico, antigo, como igrejas, como casas, nós assistimos sobretudo ao culminar de várias intervenções arquitetónicas. Nós, quando visitamos o castelo de Castro Marim, nós conseguimos encontrar tanto elementos da época medieval como elementos de épocas posteriores. O castelo, tal como nós vemos hoje em dia, já não tem a forma da época medieval, ele já foi intervencionado no início do século XVI, mas é um elemento com origem na época medieval. E esta cintura fortificada, esta cerca urbana onde nós estamos, é uma cerca que tem origem em 1279 e que tem em si dois elementos fundamentais para a história portuguesa. Desde logo, é a primeira obra conhecida do reinado de Dom Dinis, foi construído em 1279, o ano em que ele sobe ao trono, e à entrada nós temos um portal ogival, um portal gótico, e em cima temos uma epígrafe, que é uma inscrição em pedra, e que é a mais antiga conhecida escrita em português. Não o português que nós temos hoje em dia, mas um galaico-português, como se usava naquela altura. Nós sabemos que até ao Dom Dinis todos os documentos oficiais eram redigidos em latim e foi o Dom Dinis, o rei poeta, que decidiu começar a lavrar esses documentos em português. Portanto, a epígrafe, a inscrição em pedra mais antiga conhecida em Portugal, até hoje, está aqui no castelo de Castro Marim. São aqueles dois elementos que eu chamo mais a atenção. Eu não sou originário daqui e eu queria que a identidade da cerveja tivesse uma raiz local muito forte. Eu comecei a pesquisar mais e mais a história, cheguei a pesquisar da época do Baezures, que seria mais antigo ainda, mas a conexão com o castelo e a conexão com o templário, que era uma coisa que eu já estudava há muito tempo, me pareceu suficiente. E é claro, na questão de registro a gente tem que pesquisar. Eu tive algumas ideias que ao pesquisar já havia sido registrado. O Senescal, para uma marca de cerveja a nível nacional, estava livre, então eu registrei antes de lançar a marca. É tudo. A loja pode não parecer muito medieval, mas a loja no fundo era suposto ser uma loja medieval. E inicialmente até não tinha muitos artigos medievais, e nós começámos em abril de 2023 e em agosto de 2023 eu decidi, a gente vai participar nos medievais, se calhar convém ter uma ou outra coisinha medieval, e a partir daí, hoje em dia 40, 50% do nosso material já é medieval. Nós temos a Casa da Ordem dividida em três aspectos. Nós temos os produtos e artesanato local, que é os produtos
locais é o Sal e a cerveja artesanal, à partida de falar com o mestre cervejeiro. Depois tem artesanato local, nós damos espaço para que os artesãos da terra exponham e vendam aqui os seus produtos. E depois temos as lembranças, que é o ímã, o postal, o porta-chaves. E o outro aspecto são, obviamente, os artigos medievais, que são cálices, canecas, copinhos de shot, espadas, escudos, varinhas, coroas, um bocadinho de cada. Do castelo à cerveja artesanal, da fé à reinterpretação do passado, a vila mostra como a história pode ser vivida no presente, com orgulho, criatividade e compromisso com a sua herança.